E temos aí tensão em Brasília. Olha só, tá tendo aí uma tentativa de golpe contra o Lula. Muitos plantonistas e muitas plantonistas já estão sabendo disso. Aqui no Plano do Brasil, estamos todos atentos. O Lula já foi avisado aí por pelo menos dois dos seus ministros, a ministra Gleisi Hoffmann e o ministro Boulos, que tomou posse essa semana, já avisaram, olha, o bolsonarismo quer um golpe internacional contra o Lula. E o golpe não é só um golpe ali, ó, vamos derrubar o Lula agora. Não, você tem que entender. Em tempos de democracia, golpe também consiste em você manipular a população para que ela vote errado, com informações falsas. E aí, isso culmina aí do que a população fazendo a pior escolha possível para si mesma. E é isso que estão tentando aí alguns bolsonaristas, porém, eles já perceberam que em eleição é muito difícil ganhar o Lula. Sem a máquina pública, ele já ganhou do Bolsonaro. Imagine com a máquina pública a seu favor. Aí fica praticamente impossível. Então eles querem antes mesmo, é golpe mesmo. O Lula foi avisado e já aí começou a articular com seus ministros e com o Congresso Nacional. O Hugo Mota colocou para votar aí nessa semana e aprovou, e o Lula já sancionou, a lei antifacções. Que engraçado, o Ciro Nogueira, que é aquele que, segundo delatores, recebeu dinheiro do PCC, foi contra. Ele chamou lei antificção, falando que essa lei não serve para nada, que é só o Lula tentando fazer ali pirotecnia e tudo mais. Você fala, pô, que coisa. Também, o Congresso Nacional aí, com votos dos deputados aí do chamado Centrão, que são de direita, aprovou a urgência, então vai ser votado esse projeto na semana que vem, do projeto anti-lavagem de dinheiro. E sabe o que aconteceu? O PL, inclusive os deputados aí que têm parentes traficantes de droga, votaram contra. O que é? Esse projeto tem só um jabuti ali, uma parte desse projeto que foi colocada pelo Ciro Nogueira e que infelizmente ainda está no projeto, mas que o governo vai tentar retirar. Que é, ele está tentando, o projeto é o seguinte, ele vai para cima e aumenta a fiscalização e aumenta ali multas e penas até de prisão para os chamados devedores contumazes. Devedor contumaz são empresas ali, alguns CPFs, mas na maioria CNPJs, ligados, quase todos eles ao crime organizado, que eles usam todas as brechas possíveis e imagináveis na lei para não pagar imposto. Então, uma das coisas que fazem, olha, o CNPJ tal começou a dever, fizeram de tudo para não pagar imposto para pôr lá, mas mesmo assim começou a cobrar. Então fecha esse CNPJ e abre outro. E aí começa ali a dever nesse outro, aí depois no próximo, aí depois no próximo, aí depois no próximo. E aí eles fazem camadas de CNPJ. Uma empresa que é dona de outra, que é dona de outra, que é dona de outra, e que é dona de mais 30. Só que eu estou falando camada, imagina uma é dona de 30, que são dona de mais 30, que são dona de mais 30, e essas todas não pagando impostos. E aí, esse projeto de lei prevê o que? Olha, vai ter uma fiscalização rigorosa e pena até de prisão. Porque uma coisa é a pessoa não pagar imposto e tal, porque não tinha dinheiro, ou porque nem sabia que estava devendo. Outra coisa é criar um mega ecossistema de CNPJs feito para burlar e para não pagar imposto. Isso é equivalente a roubo de dinheiro público. Porque vamos falar a verdade, se um político pega ali 1 bilhão dos cofres públicos e pega para si mesmo, ele está roubando dinheiro público, tá? Então, se alguém, uma empresa bilionária, que lucra bilhões, deixa de pagar 1 bilhão, é 1 bilhão que deixou de ir aos cofres públicos, é igualzinho. O prejuízo, para mim, para você, para o país, é o mesmo, é de 1 bilhão. A diferença é que um tomou o que estava lá e outro deixou de pagar, deixou de ir lá. Então, obviamente, o fato de tomar juridicamente um pouco pior, sim. Porém, quando alguém deixa de pagar usando todo tipo de mecanismo possível, é igual. Então a lei é para isso. Aí o Ciro Nogueira colocou lá um artigo que diz que, olha, menos usinas. As usinas não. Porque as usinas, elas produzem combustível, e combustível é um bem essencial para o país. Eles falam o quê? Lembrando, o PCC e o Comando Vermelho usam o que para lavar dinheiro? Usinas. Inclusive, essa semana aí, o Cláudio Castro foi denunciado porque ele entrou na justiça para reativar uma refinaria do Comando Vermelho. Aliás, do PCC. Uma refinaria que era usada ali pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico de drogas e para fornecer combustível para os inúmeros postos de gasolina que a facção tem para lavar dinheiro do tráfico de drogas. E o Cláudio Castro foi, e um juiz amigo dele ainda deu ali ganho de causa para ele e reabriu a refinaria. No dia seguinte, o STJ cassou a decisão e fechou novamente. Mas aí você vê que coisa. E aí vem o Ciro Nogueira, que é delatado
contratado por receber dinheiro dessa facção e coloca no projeto de lei que, olha, sim, vamos atrás dessas empresas aí, que são quase todas utilizadas não só por facções criminosas, tá? Mas por todo tipo de criminoso que rouba dinheiro público, criminoso de qualquer tipo que você puder imaginar. E aí ele vai lá e fala, não, mas as usinas e refinarias não, essas ficam isentas. Por que usina e refinaria pode, então, ficar isenta de fiscalização e isenta de coisa? Por quê? Porque então quem paga para o Ciro Nogueira ali, que ele é ligado ao PCC. Aí você vê. É isso aí. Brasil 2025. Porém, isso deve ser retirado aí, esse jabuti que ele colocou. O jabuti, se você não sabe, é quando alguém coloca no projeto algo que não tem nada a ver. E isso deve ser retirado do projeto e vai ser votado porque o Hugo Malta já se comprometeu com o Lula a votar isso aí. Agora, o que está acontecendo? A Glaze e o Boulos já avisaram aí pro Lula o seguinte, olha, essa operação aí do Cláudio Castro, feita no momento, logo depois de uma frase bem infeliz do Lula, e olha, geralmente quando a imprensa diz que o Lula fez uma fala infeliz, a fala dele não é infeliz e a imprensa está distorcendo, mas dessa vez o Lula realmente meteu os pés pelas mãos e ele chegou a falar ali que, olha, ele quis dizer outra coisa, mas o problema é que quando você põe ali entre aspas, não tem explicação, né? A explicação é difícil. Ele disse que os traficantes são vítimas do usuário. Ele quis dizer ali que o usuário, ele consome as drogas e aí, por causa disso, que tem traficantes. Aí ele quis dizer, num contexto ali de que os Estados Unidos estão matando pessoas na costa da Venezuela e tudo mais, que olha, que esse pessoal é vítima. Se não tivesse usuário, não estaria nos Estados Unidos matando essas pessoas todas, que no caso são inocentes, nem traficantes são. Porém, usou a palavra errada e tudo mais, e aí o bolsonarismo viu ali prato cheio. Aí logo depois teve a operação do Cláudio Castro e isso amplificou a fala do Lula em todos os grupos. É só ver aí nas redes sociais que estão culpando o Lula por toda a desgraça que existe no Brasil, sendo que o crime aumentou nesses estados justo quando são governos de extrema-direita. Aí eles chegam, fazem, com todo o apoio da Globo. A Globo faz uma assessoria de imprensa para eles, que é ali um desastre para o Brasil, uma coisa vergonhosa. Dali as declarações deles. Eu vi uma matéria do G1 que era assim, Zema, operação no Rio de Janeiro foi a maior apreensão de fuzis da história. E logo depois do ataque dele ao Lula. Não foi a maior apreensão de fuzis da história. A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi no condomínio de Vivendas da Barra. O vizinho do Bolsonaro, amigo do Rony Lessa, que é outro vizinho do Bolsonaro, que é amigo do Bolsonaro, cuja filha namorava o filho do Bolsonaro, que tem ligações até da casa dele para a casa do Bolsonaro de telefone fixo. E aí ali aprenderam mais fuzis do que nessa operação aí. Mas a imprensa não vai desmentir o governador. Porque no meio da fala dele tem um atacar o Lula. Você não pode desmentir o governador. E aí, veja, é um golpe aí com apoio de toda a imprensa para ver se eles conseguem reativar o plano T, que é o plano Tarcísio. Aí, nisso, olha só como o golpe é internacional. A Argentina do Milei e o Paraguai, que também tem um governo de extrema-direita, anunciaram aí que tornaram aí Comando Vermelho e PCC como facções criminosas. E o bolsonarismo passou a utilizar um novo termo, que é o narcoterrorismo. Esse termo nunca tinha sido utilizado no Brasil. Aí, narcoterrorismo. O terrorismo é quando alguém faz com que a população fique com medo. O terrorismo é o que Israel faz na Palestina, e nem falou na faixa de Gaza, onde algum vai falar, mas bateu Hamas. Não. Na Cisjordânia, que é Palestina, que fica do outro lado. A faixa de Gaza fica aqui, Israel tomou todo esse ponto aqui no meio, que era Palestina, e Cisjordânia é do outro lado. Um não tem ligação com o outro. Na Cisjordânia não tem Hamas, e Israel faz lá terrorismo. Eles vão lá, sequestram pessoas, deixam as pessoas sequestradas, torturam, batem em mulheres, agridem pessoas, jogam bomba no meio do nada. Isso é terrorismo. As pessoas já acordam com medo. O que vai acontecer hoje comigo? O que esses caras vão fazer hoje comigo? Isso é terrorismo. Agora, mas tem lá os criminosos lá nos morros no Rio de Janeiro. A população sai de casa com medo de ladrão e não com traficante de droga. Ninguém chega e fala, nossa, que medo que eu tô aqui de sair na rua e vai vir um menino me oferecer maconha ou cocaína. Nossa, não. Não vai. Até porque o traficante que tá vendendo droga, ele não quer que tenha esse tipo de violência ali na área dele, porque senão vai ter polícia indo lá e vai ter problema para ele. Então não tem terrorismo, tem crime. Todo tipo de crime. A gente descobriu aí nas operações, principalmente da Polícia Federal, como eles cometem crimes de todo tipo. Inclusive aí a adulteração de combustíveis, que levou aí quando fecharam os postos, levou aí a ter metanol até nas bebidas das pessoas que passaram a morrer. Então, ou seja, eles cometem todo tipo de crime. Mas terrorismo não. Aí começaram
começaram a usar isso. Por quê? Porque eles querem uma invasão dos Estados Unidos no Brasil. Esse é o objetivo. A Gleice fez aí um post nas redes sociais, falando aí sobre os governadores. Se quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. Ela diz, ó, ao invés de somar forças no combate ao crime organizado, como propõe a PEC da segurança enviada pelo Lula ao Congresso, os governadores de direita, vocalizados por Caiado, investem na divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Trump na América Latina. Não conseguem esconder seu desejo de entregar o país ao estrangeiro, do mesmo jeito que Eduardo Bolsonaro e sua família de traidores da pátria fizeram com as tarifas e a Magnitsky. Segurança pública é uma questão muito importante, que não pode ser tratada com leviandade e objetivos eleitoreiros. Combater o crime exige inteligência, planejamento e soma de esforços. Tem uma coisa na esquerda que aí meio erro falando, se tiver muita inteligência nas operações, não vai ter um tiro disparado. Operações que são feitas com inteligência, tem tiros disparados, tem mortes e tudo mais. Porém, na maioria não tem. Eu dou um exemplo, a Benedita da Silva tem um discurso muito bom da Benedita da Silva, quem segue lá o Plantão Brasil no Facebook viu esse discurso que eu coloquei lá, que ela fala o seguinte, ó, eu vou até colocar assim, William Bonner falando. Aí você vê, ela pegou os dois maiores traficantes da história desse país sem dar nenhum tiro. Nenhum tiro. Aí fizeram uma operação para pegar um cara, tinha 100 mandados de prisão, não prenderam nenhum dos que tinham mandado de prisão na operação. Nenhum. Você consegue imaginar o tamanho da ineficácia, porém a imprensa faz aquela distorção e aí passa nas redes sociais eles passam a culpar tudo pro Lula, tudo é culpa do Lula agora. Aí você vê que coisa. E não adianta. A esquerda vai e mostra que, olha, tem senador, tem senadora bolsonarista com ligação com o tráfico de drogas, tem o deputado mais famoso que é o Nicolas com ligação com o tráfico de drogas, tem vários aí com ligação com o tráfico de drogas, o Tarcísio de Freitas tem ligação com o tráfico de drogas, isso nunca vai aparecer no Jornal Nacional. De jeito nenhum você vai ver o Jornal Nacional mostrando que o chefe da segurança do Tarcísio era do PCC, que a maior doadora da campanha dele lavava dinheiro para o PCC. Jamais, jamais, jamais. Porém, o que acontece para o pessoal da extrema-direita, isso não importa nada, e para a população em geral, isso passa batido. Eles acabam acreditando na versão que a culpa é tudo do Lula, toda do Lula. Você fala, que coisa. Aí você pega, tem algum senador, deputado, ministro, ex-ministro, governador, ex-governador do PT, que tem alguma ligação direta com facção? Não. Nunca teve. Nossa, olha, no avião de um petista tinha drogas. Nunca. É só da direita e extrema-direita. Digo aí direita porque lembrei do caso do Aécio Neves. Porém, Aécio Neves, você tem que saber que é extrema-direita, né? Ele começou aquela desgraça toda no Brasil, ele começou esse discurso de extrema-direita e começou ali a reverberar isso aí. Aí você vê, só eles, mas a população fica nessa. Então, a Gleice já falou e o Lula já começou a articular. Nisso, olha só o que está acontecendo. O STF está indo para cima das emendas parlamentares. Tá? Teve uma operação aí do STF nessa semana que pegou o partido Podemos. Podemos é o partido que era o partido do Sérgio Moro, é o partido ali oficial da Lava Jato. O Podemos é um partido ali de extrema-direita. Não tem ali, todos são bolsominions ali ou lavajatistas, né? Não tem ali mais o Sérgio Moro porque ele acabou traindo o partido e indo para o União Brasil. União Brasil, cujo dono aluga os seus aviões para o PCC. Aviões que ele tem em nome de terceiros, porque ele usa os aviões também, ele aluga para o próprio partido, que com dinheiro público superfaturado paga o aluguel dessas aeronaves. E aí ele embolsa esse dinheiro e ele compra mais aviões. Esse é o negócio aí, um dos negócios sujos aí do dono do União Brasil, partido do Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro. Você vê, caramba, sempre tem extrema-direita ali no meio. Sempre. E aí descobriram o seguinte, que membros aí do Podemos, eles estavam espionando policiais federais para saber de operações. E o que se descobriu? Que não era só para saber sobre operações, sobre emendas parlamentares, sobre o chamado aí bolsolão, que a imprensa chama de orçamento secreto para parecer que não é crime. Não! Todo tipo de operação, inclusive contra o tráfico de drogas. Aí você fala, peraí, por que tem gente do secretário nacional do partido, tá?
espionando policial federal para saber de operação contra o tráfico de drogas. Então, uma operação que era ali sobre o Bolsolão, sobre o orçamento secreto ali, de repente chega em gente que tem ligação com o tráfico de drogas. Aí você fala, peraí, onde você olha na extrema-direita você acha tráfico de drogas? Agora a Polícia Federal está indo para cima. Está na hora de começar a federalizar esses casos, começar a ir para cima de todo mundo. E aí o Lula, tem uma fala dele que faz algumas semanas que ele fala, olha, não adianta você fazer uma intervenção em um lugar, porque quando você faz intervenção, os bandidos, entre aspas, tiram férias, eles ficam ali na moita. Quando a intervenção acaba, eles voltam. E eles voltam com tudo. Então, não adianta. O que você tem que fazer é pegar a primeira parte financeira. Pegando a parte financeira, depois o resto é fácil. Bem mais fácil. Benedita prendeu os dois maiores traficantes sem disparar um tiro. Primeiro ela foi ali na parte financeira, foi. Até a hora que eles não tinham mais saída. Pegou os caras. Lembrando, a operação do Cláudio Castro no Rio de Janeiro foi vazada pela própria polícia no Twitter e no Facebook. Tá? Quer dizer, os policiais, quando chegaram ali no morro, os traficantes já tinham visto nas redes sociais que quem tivesse acordado, os traficantes têm lá guarita 24 horas por dia, né? E eles veem o que acontece. E se vazaram na rede social, imagina o que falaram os policiais que são amigos do traficante, que se você não sabe, tem policial que vai lá na biqueira toda semana receber sua parte da propina dos traficantes, né? Sua parte ali do comércio do tráfico de drogas. E já vazaram, então já tinha gente ali atirando nos policiais que chegaram. Que coisa, né? Que coisa. E ele vazou na rede social antes da operação começar. Às 6 da manhã colocaram um post nas redes sociais, os policiais foram mortos mais ou menos 8h30 da manhã, 2h30 depois. Quer dizer, o Comando Vermelho estava com força máxima lá dando tiro na polícia. Coisa, né? Mas isso a Globo não vai falar, e não vai dar destaque nenhum, e não vai questionar.